E se eu te dissesse que uma das frases mais repetidas nas igrejas pode estar sendo mal compreendida, ou até usada de forma perigosa? Uma vez salvo, sempre salvo? Será mesmo que isso é verdade absoluta? Ou estamos ignorando avisos sérios que a própria Bíblia faz? Imagine alguém que um dia teve uma experiência profunda com Deus. Chorou, se arrependeu, mudou de vida, mas com o tempo voltou aos velhos caminhos, esfriou na fé, se afastou completamente. A pergunta é inevitável: essa pessoa continua salva ou perdeu algo que achava garantido? Essa questão não é apenas teológica, ela é pessoal, porque toca em algo que todos nós queremos: segurança. A certeza de que estamos realmente bem com Deus, e é exatamente aí que mora o perigo, quando a confiança vira descuido. Ao longo das Escrituras encontramos promessas poderosas de salvação, mas também encontramos alertas firmes, quase como placas de cuidado no meio do caminho. Então, como equilibrar essas duas coisas? Deus garante a salvação ou espera que a gente permaneça fiel até o fim? Nos próximos minutos você vai perceber que essa discussão vai muito além de sim ou não. Ela revela algo mais profundo sobre fé, compromisso e relacionamento com Deus. Agora me responde aqui nos comentários. Você acredita que a salvação pode ser perdida ou não? E já deixa o like, porque o que vem a seguir pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua própria fé. Se a ideia de que uma vez salvo, sempre salvo, fosse tão simples assim, por que existiriam tantos alertas na própria Bíblia sobre o risco de cair? Essa é a pergunta que começa a inquietar quando olhamos com mais atenção para as Escrituras. Em vários momentos, somos confrontados com mensagens que não parecem falar com quem nunca creu, mas com quem já está no caminho. Avisos diretos, como se Deus estivesse dizendo: não pare agora, não volte atrás. Isso levanta uma tensão poderosa. Por que alertar alguém que, teoricamente, não pode perder a salvação? Pense nisso como uma jornada. Não é apenas sobre começar bem, mas sobre terminar. Muitos começam cheios de fé, cheios de paixão, mas ao longo do caminho, distrações, pecados e até decepções vão enfraquecendo essa caminhada. E pouco a pouco aquilo que era vivo começa a morrer. Existe um ponto crucial aqui. A fé verdadeira transforma, mas ela também precisa ser cultivada, não como uma obrigação pesada, mas como um relacionamento vivo, porque relacionamento que não é alimentado esfria. Agora vem a parte mais desconfortável. Será que algumas pessoas estão confiando mais em uma decisão do passado do que em uma vida presente com Deus? Será que estão se apoiando em um momento e ignorando o caminho? No fundo, essa discussão não é só sobre doutrina, é sobre permanência, sobre continuar, mesmo quando é difícil. E isso nos leva a uma pergunta ainda mais profunda: o que realmente prova que alguém está salvo? Mas afinal, o que realmente prova que alguém está salvo? Não é apenas uma oração feita no passado, não é só um momento emocional, nem mesmo uma decisão isolada. A própria Bíblia aponta para algo muito mais profundo, evidência de transformação contínua. Pense nisso. Se alguém diz que teve um encontro com Deus, mas sua vida nunca muda, nunca produz frutos, nunca demonstra um coração transformado, será que essa fé é real? Ou apenas superficial? Existe uma diferença enorme entre conhecer sobre Deus e viver com Deus, entre palavras e prática. E é exatamente aqui que muitos se enganam. A fé verdadeira não é perfeita, mas é persistente. Ela luta, ela cai, ela levanta, mas nunca se acomoda no erro. Existe um desconforto dentro de quem realmente nasceu de novo, uma voz constante chamando de volta, corrigindo, alinhando. Agora, por outro lado, quando alguém começa a viver de forma completamente desconectada de Deus, sem arrependimento, sem sensibilidade, sem mudança, isso levanta um alerta sério, não sobre perder algo de repente, mas sobre talvez nunca ter tido de verdade. Isso muda tudo, porque a pergunta deixa de ser: posso perder a salvação? E passa a ser: minha fé é genuína ou apenas aparência? E talvez essa seja a questão mais difícil de encarar, porque não envolve apenas teologia, envolve olhar para dentro de si mesmo, sem máscaras, sem desculpas,
E no final, a resposta não está no que dizemos, está no que vivemos. Agora chegamos a um ponto decisivo, porque se a fé verdadeira se revela ao longo do tempo, então a grande questão não é apenas começar, é permanecer. Mas permanecer não é algo automático. Existe uma ideia perigosa que tem enganado muita gente, a de que, depois de aceitar, tudo está resolvido, independentemente de como se vive depois. Só que as próprias palavras de Jesus Cristo apontam para outra direção. Continuar, permanecer, dar frutos. É como uma chama. No começo ela pode estar forte, intensa, mas se não houver cuidado, se não houver alimento, ela vai diminuindo até apagar, e ninguém percebe isso de uma vez. É sempre aos poucos. A verdade é que permanecer exige decisão diária, exige vigilância, entrega e principalmente sinceridade com Deus, porque não se trata de viver com medo de perder algo, mas de viver comprometido com alguém. E aqui está o ponto que muitos evitam. Não é sobre viver perfeito, mas também não é sobre viver indiferente. Existe um caminho no meio disso, um caminho de constância, de arrependimento, de busca real. Agora deixa eu te perguntar algo direto. Você tem apenas uma lembrança de fé ou uma vida ativa com Deus hoje? Se essa mensagem está mexendo com você, comenta aqui embaixo. Eu quero permanecer até o fim. E já compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso, porque a última parte vai fechar tudo de uma forma que talvez você nunca tenha visto antes. Então, uma vez salvo, sempre salvo, é verdade. Ou não? A resposta pode não ser tão simples quanto muitos gostariam, porque no fundo a Bíblia não apresenta a salvação como um contrato automático, mas como um relacionamento vivo. Por um lado, vemos promessas poderosas. Deus é fiel, ele não abandona os seus, e nada pode separar aqueles que verdadeiramente pertencem a ele. Isso traz segurança, sim. Mas, por outro lado, também vemos chamados claros à perseverança, à fidelidade, a permanecer firme até o fim. E talvez o ponto central seja esse. Quem é verdadeiramente salvo, permanece. Não porque é forçado, não porque vive com medo, mas porque foi transformado de dentro para fora. Existe algo novo, algo vivo, que não permite simplesmente abandonar tudo e seguir como se nada tivesse acontecido. Isso não significa que a pessoa nunca vai falhar. Vai, muitas vezes. Mas ela não se entrega completamente ao erro, ela volta, ela luta, ela continua. Então, no final das contas, a pergunta muda mais uma vez. Não é: posso perder a salvação? É: minha vida mostra que eu realmente fui transformado? Porque a segurança não está apenas em uma decisão do passado, mas em uma fé que continua viva no presente. E talvez a maior evidência de que alguém realmente foi salvo não seja apenas o começo da jornada, mas o fato de que, apesar de tudo, ela nunca desistiu de caminhar com Deus,